Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Caminho da Fé Católica. É uma alegria ter você aqui com a gente em mais um vídeo. Aqui no canal nós trazemos vários conteúdos que ajudam a fortalecer a fé, aproximar você de Deus e a aprender mais sobre a riqueza da fé católica, sobre a igreja, os santos, as histórias bíblicas e muitas reflexões espirituais para o nosso dia a dia. Então, antes da gente começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. É só clicar na opção todas, né, para você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre um dos acontecimentos mais poderosos da história do cristianismo. O dia em que homens simples, cheios de medo, foram transformados completamente pelo poder de Deus. Estamos falando do domingo de Pentecostes. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Espírito Santo, sobre as línguas de fogo, sobre os discípulos começando a anunciar o Evangelho. Mas hoje você vai entender algo muito mais profundo. Porque Pentecostes não foi apenas um acontecimento do passado, foi o começo de uma transformação que continua acontecendo até hoje. O que aconteceu após a ressurreição? Depois da ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos ainda estavam inseguros. Mesmo tendo visto Cristo ressuscitado, o medo ainda existia. A perseguição era real, eles estavam reunidos em oração, escondidos, esperando. E junto deles estava a Virgem Maria. Isso é algo muito importante. Maria estava presente no nascimento da igreja. Os discípulos permaneciam unidos, aguardando a promessa que Jesus havia feito, o envio do Espírito Santo. O dia de Pentecostes. Então chega o grande dia, 50 dias após a Páscoa. Por isso o nome Pentecostes. Segundo os relatos do livro dos Atos dos Apóstolos, de repente, um forte vento encheu o lugar onde eles estavam, e apareceram línguas como de fogo sobre cada um deles. Era a descida do Espírito Santo. Não era apenas algo simbólico, era uma transformação espiritual verdadeira. O medo se transforma em coragem. E algo impressionante acontece. Os discípulos mudam completamente. Antes estavam escondidos, agora começam a anunciar o Evangelho sem medo, com coragem, com autoridade, com fé. Pedro, que antes havia negado Jesus por medo, agora começa a pregar diante de multidões. E naquele mesmo dia, milhares de pessoas começaram a acreditar. Por isso, muitos chamam Pentecostes de o nascimento da igreja. O que a Igreja Católica vive nesse dia? A Igreja Católica vive o Pentecostes como uma das celebrações mais importantes do ano litúrgico. É o encerramento do tempo pascal. Nas igrejas, a cor vermelha é utilizada, representando o fogo do Espírito Santo, o amor divino, o poder de Deus agindo na igreja. As leituras desse dia falam sobre renovação espiritual, sobre missão, sobre transformação interior. É um momento muito forte para os católicos pedirem fortalecimento da fé, sabedoria, coragem espiritual, intimidade com Deus. Os dons do Espírito Santo. A tradição da Igreja Católica ensina que o Espírito Santo concede dons espirituais para fortalecer a alma. São eles: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Esses dons ajudam o cristão a viver mais próximo de Deus, a permanecer firme mesmo nas dificuldades e a não desistir da fé. Pentecostes continua acontecendo. Muita gente pensa que Pentecostes foi apenas um acontecimento do passado, mas não. O Espírito Santo continua agindo, continua transformando vidas, continua levantando pessoas feridas, continua reacendendo a fé de quem estava distante de Deus. Quantas pessoas hoje vivem vazias espiritualmente, sem paz, sem direção, e o que falta não é dinheiro, não é sucesso, é a presença do Espírito Santo. A grande lição de Pentecostes. Pentecostes nos ensina algo poderoso. Ninguém consegue viver a fé sozinho. Até os apóstolos precisaram da força do Espírito Santo, porque sem Deus a alma enfraquece. Mas quando o Espírito Santo toca um coração, tudo muda. O medo vira coragem, a tristeza vira esperança e a fé volta a viver. Talvez hoje você esteja cansado espiritualmente, sem forças, sem ânimo para continuar. Mas lembre-se, foi justamente sobre pessoas frágeis que o Espírito Santo desceu. E ele continua descendo sobre aqueles que abrem o coração. Hoje, faça essa oração. Espírito Santo, entra na minha vida, transforma meu coração, fortalece minha fé.
porque uma vida tocada pelo Espírito Santo nunca mais permanece a mesma. Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa fortalecer a fé e se aproximar mais de Deus. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Nos vemos no próximo vídeo.